Graça e paz e as disciplinas do Senhor, amém? Amém. Fala aí que você estava com saudade disso, vai. Não, né? Vou trocar que esse aqui está com mais ganho. Tudo bem? Vocês estão bem? Mais ou menos? Às vezes está mais ou menos, né? Às vezes não está tão bom assim, né? Às vezes não está tão legal assim, mas a gente vai vivendo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E esse versículo é tão significativo, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Veja só, é ele quem providencia a fé que a gente precisa, né? Não somos nós os autores da fé, não somos nós os consumidores ou os consumadores da fé, né? É ele quem faz a fé acontecer nos nossos corações, né? Que bom que a gente depende de Deus até para isso, né? Que bom que a gente depende de Deus até para isso. Eu quero orar, como diz uma pessoa conhecida, não por costume, mas por necessidade. Nem tão conhecida assim. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que a gente está tendo aqui, juntos como irmãos, de louvar, de adorar ao Senhor. E queremos agradecer-te, mesmo que sendo redundante, usando dois verbos ao mesmo tempo, mas nós queremos te agradecer porque estamos juntos aqui, Senhor, e queremos te adorar, queremos bendizer o teu nome. Queremos também pedir que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que o nosso coração seja boa terra, terra fértil, para que a tua palavra encontre lugar para crescer e dar frutos, Senhor. Frutos que permaneçam, frutos que deem frutos. Seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, a gente está estudando 2 Coríntios, né? A gente viu nas últimas semanas com o pastor Creuze, capítulo 8, acerca das ofertas, né? E o capítulo 9 também acerca das ofertas. Acerca de como a pessoa deve ofertar na igreja. Como que deve ser o coração dela e a responsabilidade de quem faz isso. E no outro capítulo, a responsabilidade de quem recebe essas ofertas, né? Quem recebe essas ofertas e como devem ser usadas essas ofertas. E agora a gente vai chegar até o capítulo 10. Capítulo 10. E a gente vai ver um tipo de Cristo, né? Qual é o exemplo de Cristo? Sabe, NET? Quem tem NET em casa aí? Não faço propaganda não. NET, Sky, essas TVs aí, né? Aí a NET fez aquela brincadeira de que se não é NET, é tipo NET, né? Tipo NET. Então, às vezes, a gente se torna um tipo Cristo, né? A gente não é um Cristo, mas a gente pretende ser parecido com Cristo, né? É claro que essa brincadeira da TV a cabo, ela vai falar de algo que é pirata, algo que é mal feito, algo que é contrabandeado, algo que é roubado, né? E no nosso caso não, foi comprado, né? Nós fomos comprados por um alto preço, esse preço que Cristo pagou na cruz por nós. Então a gente vai olhar e pensar sobre viver nos padrões de Deus, né? Como é que a gente deve viver nos padrões de Deus? Capítulo 10, Paulo vai falar sobre isso, né? E eu quero ler com vocês, para que a gente não seja um tipo NET, né? Um pirata, nós sejamos um tipo Cristo, né? Um exemplo de Cristo, um pequeno Cristo, como o próprio nome diz, né? Cristão, somos um exemplar de Cristo, né? Uma miniatura de Cristo, que é igualzinha, só que não é, né? É porque Cristo nos torna, né? Então vamos ler capítulo 10, versículo 1, diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. E eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha
de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, ou os sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão, ou a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito de nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dela é fraca. E a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra, por cartas, estando ausente, também seremos em atos, quando presentes. Até aqui, até o versículo 11. A gente vai dar uma olhada mais profundamente de 1 ao 6, mas esse restante até o versículo 11 é uma forma da gente completar esses versículos de 1 a 6, tá bom? Então vamos olhar um pouquinho mais. Quando a gente olha para o versículo 1, para quem não conhece, né? Esse daqui, o apóstolo Paulo. Fizeram uns estudos, seria mais ou menos isso aí, uma mistura do Didi Mocó com o pastor Creuze, sei lá, o pastor Márcio, né? Sei lá. É isso aí que ficou aproximadamente o que era o apóstolo Paulo. E ele começa dizendo: eu, Paulo, vos peço algo. Eu rogo a vocês, eu insisto para que vocês ouçam o que eu vou falar. Né? Eu clamo, eu peço com muita veemência a vocês. Ouçam o que eu vou dizer. Ouçam o que eu vou falar para vocês. E eu peço isso pela mansidão que há em Cristo. E peço também pela benignidade que há em Cristo. Não peço por meio dos meus próprios saberes, ou por minha própria influência em vocês. Eu peço por Cristo. E pela mansidão e pela benignidade que há em Cristo, eu peço a vocês que vocês ouçam o que eu estou falando. E mais, quando presente entre vós, eu sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Paulo, ele estava vivendo um momento difícil na igreja de Corinto, né? O pastor Creuze falou semana passada, né? Da primeira carta que foi escrita aos Coríntios, depois a carta severa, que a gente não tem, e de repente, a próxima carta seria essa segunda carta aos Coríntios, uma terceira carta para a igreja de Corinto. E eles estavam vivendo um momento especial aqui. Os judaizantes estavam influenciando dentro da igreja, e eles estavam questionando acerca de Paulo. Acerca do ministério de Paulo, né? Eles estavam duvidando de Paulo em algumas situações. Eles estavam colocando em xeque a vida e o testemunho de vida de Paulo. E eles estavam fofocando isso dentro da igreja de Corinto, né? E Paulo, sabendo disso, Paulo conhecendo isso, ele começa a falar dessa influência que havia dentro da igreja. Então, ele é muito irônico essa hora, Paulo, quando ele escreve isso aqui. Olha, quando presente entre vós, né? Eu sou uma pessoa muito joia, sou humilde, né? Mas quando eu estou por trás de você, eu sou mais contundente, eu sou mais ousado, eu sou mais direto, né? Eu sou mais duro com vocês quando eu mando cartas. Mas quando eu estou presente, eu ponho um rabinho entre as pernas, eu sou meio medroso. Isso é o que diziam sobre Paulo. E aí Paulo começa a carta sendo irônico, né? Porque ele sabia que essa notícia e esses conselhos, essas palavras dos judaizantes estavam influenciando a igreja.
né? Então Paulo começa a defender o seu apostolado falando essas coisas. E olha só o que a gente vê mais para frente. Peço que não tenha de ser ousado, confiante, né, quando presente. E aí Paulo ele se torna mais irônico ainda. Olha, eu peço a vocês, né, que eu não tenha que chegar aí entre vocês chutando a porta. Metendo o pezão na porta, em outras palavras, né? Eu peço que quando eu estiver aí entre vocês, eu não esteja com esse sentimento, ou com essa vontade de fazer o que eu estou querendo fazer com alguns de vocês. Ele diz mais, olha lá. Quando ele fala isso, ele lembra de uma passagem de sua carta, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, quando ele pergunta para os coríntios assim, ó, o que quereis vocês? Vocês querem que eu vá entre vocês com a vara ou com amor e espírito de mansidão? O que vocês querem? Lá em 1 Coríntios. E agora ele está voltando a lembrar isso, ironicamente, falando, olha, vocês querem que eu vá até vocês para corrigir, ou vá até vocês para agir com amor? Então ele está dizendo, vocês estão dizendo que na ausência de vocês, eu desço a vara, e desço mesmo, sou forte mesmo quando eu falo, sou contundente. Mas quando eu estou entre vocês, eu quero expressar o amor, porque há muito tempo sem ver vocês. Eu quero estar próximo de vocês, ajudá-los, cuidar de vocês, mas também ser contundente. Eu não preciso ser bravo, inclusive na minha expressão facial. Eu vou contundentemente com vocês, com as minhas palavras escritas, pessoalmente também corrigindo vocês, mas eu quero aproveitar o momento de estar entre vocês. Ele está falando, olha, vocês querem que eu vá entre vocês para descer a vara? Vocês querem que eu vá para corrigir vocês? É isso que vocês querem? Na sequência, esse Paulo, ele diz assim, ó, a confiança da ousadia que eu espero ter com alguns de vocês. Então ele está relembrando para os coríntios assim, ó, existe alguns dentro de vocês que precisam dessa confiança ousada que eu tenho para corrigir. Tem alguns que já ouviram o evangelho, estão abrindo mão desse evangelho. Tem alguns que estão deturpando as minhas palavras e o meu ministério. O ministério que Deus confiou a mim. Tem alguns que estão duvidando de mim, duvidando do meu apostolado, estão se dizendo apóstolos até. Tem alguns falsos apóstolos entre vocês, querendo prejudicar o ministério que Deus me confiou. E duvidar disso. Para essas pessoas, eu estou com uma vontade tremenda de chegar aí com confiança e com ousadia para corrigi-los. Mas não vou fazer assim. Olha só, ele continua no texto, lá no versículo 4, se você puder olhar aí na tua Bíblia. Diz lá no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Ele está dizendo, olha, a minha luta não é contra a carne, nem contra sangue. A minha luta é uma luta espiritual. Paulo está dizendo o seguinte, ó, na vida do cristão, mesmo essa afronta física, mesmo a afronta de pessoas, de oposições, isso não é carnal, isso é espiritual. Essa é uma luta que acontece em outro ambiente, em outro plano, não é aqui. Mesmo que esteja alguém com uma forca amarrada no meu pescoço para me matar, essa luta não é carnal, é espiritual. E eu quero dizer para vocês, coríntios, olha, cuidado com isso. A nossa reação a esse tipo de oposição, a esse tipo de postura das pessoas, não deve ser uma posição carnal. Então, se fulano está se levantando contra mim, eu vou comprar uma arma. Não é isso. Bateu, levou. Não, também não é isso.
Né? Tá falando mal de mim? Ah, é? Agora que eu vou falar mesmo, vou espalhar para todo mundo aquilo que você fez. Não, não é isso. Paulo está dizendo, ó, a nossa luta é uma luta espiritual. E as nossas armas, nós somos um soldado de Cristo. E o texto é bem claro quando ele fala a nossa milícia, né? A palavra que ele usa ali é a palavra usada para guerra mesmo. Luta, combate, confronto, né? Tiroteio, facada, né? Lança, bomba, guerra, né? Guerra física mesmo, guerra militar. E ele está usando essa palavra para dizer, olha, essa luta, essa guerra que a gente vive, não é contra as pessoas, né? Não é pessoal, isso é espiritual. O que as pessoas estão sendo, por quem essas pessoas estão sendo mobilizadas para me afrontarem, isso é espiritual. Entende, querido? Então, se tem um chefe lá na tua empresa, não, ele não está possuído, tá? Mas se ele é um cara que te persegue, simplesmente porque você é cristão, não é ele que está te perseguindo. Entende? Existe uma luta espiritual, que se a gente pudesse enxergar, talvez nós não resistíssemos, né? Seria demais para nós, né? Alguns, eu quero ver um anjo. Gente, um anjo é a santidade, né? A luz que sai de um anjo, que a presença, a santificação que há nisso, a ausência de pecado, isso nos ofusca por causa do nosso pecado, né? Então, existe uma luta. A Bíblia fala que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus. Então, você que é cristão, tem uns anjos acampados ao teu redor. Sabe aquela história de anjo da guarda? Pois é, tem anjo da guarda. Mas não tem o anjo da guarda como as pessoas acreditam. O meu anjo da guarda se chama José Ferreira. Não, não é isso, né? Existem anjos ao teu redor e é mais de um. Ô glória, né? Os mais pentecostais, ô glória. Eles estão ao redor aqui, ó, me livrando, né? Eles nos livram do mal. Sabe por quê? Porque ao derredor, depois deles, a Bíblia fala que o diabo está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que os anjos nos livram. Porque se os anjos não estiverem aqui nos protegendo, amando de Deus, a primeira oportunidade nós seremos tragados. Claro, como cristãos isso é impossível de acontecer. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Se somos de Cristo, seremos de Cristo eternamente. E se a ordem para os anjos é cuidar de nós, isso é efetivo para o resto da vida, né? Glória a Deus por isso, né? E os demônios estão ao derredor, só rodeando, né? Rugindo como um leão, e não... Ele não é um leão, só o leão de Judá. Ô glória, hoje eu tô que tô. Né? E essa luta existe. Né? Talvez se pudéssemos ouvir, né, os barulhos das espadas. Estou viajando aqui, tá, gente? Não tenho referência disso agora. Mas imagina ali a luta, a briga, para que você não seja atingido, não seja encostado, né? E isso é muito bom, e o texto está dizendo que a nossa luta não é contra aquela pessoa que a gente está vendo. Existe um mundo aqui ao nosso redor, espiritual, que está tentando nos prejudicar de alguma forma. E é claro que existe uma forma da gente ser prejudicado. Qual que é? Qual que é o único jeito da gente fazer bobagem, pisar na bola? Pecando. E a Bíblia fala que nós somos tentados segundo o quê? A nossa carne, a nossa própria cobiça, nosso próprio desejo. Então, é o desejo que vem de dentro de nós que nos derruba. Não é Satanás. Consegue entender isso? Se você é cristão e você é protegido pelos anjos, eles não vão falhar. A função deles é essa. O diabo não pode tocar em você.
O diabo não pode possuir você, entrar dentro de você, ô glória, porque o Espírito Santo já mora dentro de você. Entende isso? Agora, existe um desejo aqui, ó, interno, uma vontade de fazer o mal, né? A tendência pecaminosa, a herança adâmica que está aí dentro de você e está aqui dentro de mim, que nos traz desejos de fazer o que é ruim, de pecar. É isso aqui que nos derruba. Por isso que Coríntios fala assim, ó, Paulo fala assim aos Coríntios: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Porque o desejo está aqui dentro. Quando a gente pensa assim, eu estou de pé, eu sou crente, eu sou forte, eu sou, né? É aí que mora o perigo. Porque você não está dependendo mais de Deus, da proteção de Deus, mas você está dependendo das suas próprias forças, né? Sabe aquele irmão, né? A cruzada do poder e do fogo de Jerusalém, da bexiga, né? Tá lá na igrejinha X, lá aquela portinha. Aí você vai lá porque tem um missionário Adamastor lá, né? E o cara, quando pisa no chão, sai até faísca, né? Onde está o poder? O poder está no Adamastor ou está em Cristo? Seja na portinha, seja na PIB, seja no Morumbi, onde for. Seja lá no meio da favela, onde for. O poder está onde? Em quem? Em Deus ou no paletó do Adamastor? Né? O poder está na palavra ou está em quem prega a palavra? Né? Então devemos tomar cuidado com isso, porque a nossa luta, ele está dizendo que não é contra a carne. A nossa luta é uma luta espiritual. Sendo espiritual, as nossas armas não podem ser carnais, não podem ser racionais. As nossas armas são espirituais. Ok? Até aqui? Muito bem. Que armas que são essas aí? O texto vai continuar dizendo que são poderosas de Deus para destruir as fortalezas. E aí tem uma palavra no inglês que fala dessas fortalezas, né? Que vou tentar, strongholds, é isso aí? Strongholds. O que quer dizer strongholds? Olha lá. Quer dizer que é uma proteção forte, né? É uma fortaleza, né? Como uma parede que é forte e evita que algo seja atingido ou seja alcançado, né? Então está dizendo que essa palavra de Deus, a vontade de Deus ou as armas espirituais, elas são poderosas para destruir essas fortalezas, né? Que parecem intransponíveis. Olha só, e é por meio da oração, a proclamação poderosa da palavra de Deus e a autoridade apostólica. É disso que Paulo está falando. Olha, então existe uma tradição, né? A igreja se reunia ali em Atos, né? Para orar e compartilhar a palavra, né? Através de que palavra? Anunciada pelos apóstolos, né? A tradição apostólica, né? Que é a autoridade, o anunciar da vida de Cristo para a igreja. Então, é assim que a gente vai destruir as fortalezas. Continuando, derrubando argumentos falsos, ou seja, sofismas em algumas traduções, né? Você sabe o que são sofismas? Ele fala que esses sofismas, eles se levantam contra o conhecimento de Deus. Você lembra dos sofistas? Quem estudou aí, filosofia, né? Olha lá, sofisma é um argumento falso, intencionalmente usado, a fim de confundir ou enganar. Sabe o que o Paulo está dizendo? Que existiam pessoas dentro da igreja, veja bem, não eram pessoas que estavam sendo enganadas por falta de conhecimento, sabe? Tadinha daquela pessoa, ela é tão simples e ela quase não tem leitura, então ela está sendo enganada, né? Tadinha. Você vai lembrar, há pouco tempo atrás, um jornalista, não sei se foi do SBT, foi entrevistar um pastor, porque segundo ele, a Bíblia dizia para ele adulterar com uma irmã da igreja.
Você lembra dessa história? Aí o cara foi entrevistá-lo lá, o pastor, e ele abriu a Bíblia para provar de que Deus tinha falado para ele trair. E era uma igreja tão simplesinha, ele era tão simplesinho, que ele não sabia ler direito. Então tinha um acento no adúltera. Ele leu adultera. Né? E aí ele conseguiu convencer a irmãzinha de adulterar com ela e convenceu o marido. O marido falou, não, se Deus mandou é isso aí, manda ver. Né? Eu não tenho ferramentas para dizer se ele era um pobre coitado, não sabia interpretar texto, ou se ele foi o sofista. Né? Se ele foi o sem vergonha que usou disso para se aproveitar. Né? É claro que, gente, a pessoa pode ser a pessoa mais simples que for. Né? E pode ser pessoas até analfabeta, sem saber ler. É claro, gente, não precisa nem ser muito esperto para saber que isso não está certo, né? Mas, enfim, mesmo assim eu não tenho ferramentas para julgar o coração daquela pessoa. Mas, enfim, aí o repórter chegou lá, pegou o microfone e falou, pastor, como é que foi isso? Aí o pastor contou essa história. Aí ele, pastor, deixa eu dar uma olhadinha na tua Bíblia. Aí ele pegou a Bíblia e falou, não seria adúltera? Vai a mulher do teu irmão, que é adúltera, e tarará, tarará, tarará. Né? Aí o pastor pegou a Bíblia assim, olhou. Adulter. Olha, rapaz, é até interessante você falar isso, porque eu acho que, sabe assim, ele percebeu, bom, eu não sei, né? Mas foi engraçado até, gente. Bom, foi trágico, né? Já estava feito, né? Mas ao mesmo tempo é engraçado. Mas, olha só, os sofistas, eles faziam isso aí, né? Eles usavam palavras, e você vai lembrar que não existia o Novo Testamento, como a gente tem hoje, né? Eles teriam o Pentateuco, mais alguns livros, né? As leis dos profetas, enfim. Enfim. E aí você olha para os sofistas daquela época, eles tinham a liberdade de enganar as pessoas e ter uma boa PNL, Programação Neurolinguística, e convencer as pessoas, né? Vocês sabem quem foram os primeiros sofistas? Ou de onde surgiram? Qual a profissão que surgiu dos sofistas? Advogado. Os advogados surgiram, foi mal, amigão. Eu sei que você é um cara honesto e bacana, mas o sofismo veio, né? Eles estudam isso, inclusive filosofia e programação neurolinguística, para ter um argumento e uma conversa convincente, né? Eles trabalham com isso, com as palavras, né? Então, olha só, eles usavam isso para confundir as pessoas. Esses eram os sofistas. Ele está dizendo, ó, tem pessoas dentro de vocês, aí no meio de vocês, que usam as palavras para confundir vocês. E eles estão conseguindo. Tá? Quando a gente olha para o contexto brasileiro hoje, para as igrejas brasileiras, gente, está cheio de gente assim. Tem sofistas, eles são muito claros, assim, e eu percebo que eles, às vezes eu até paro para assistir, sabe, uma pregação ou outra. Os caras, eles trabalham o convencimento através da oratória. Então o cara abre um texto lá falando, olha, os 318 valentes... né? E aí ele usa aquilo e fala, os 318 valentes somos nós, os pastores. Aí põe 318 pastores lá orando pela causas impossíveis. Daí passa aquelas pessoas, atravessam um mar, eles fazem um marzinho no meio da igreja e fala, toda essa água aí a gente trouxe do Jordão. Meu Deus do céu, né? Só se desviou o rio para cá, né? Como é que trouxeram milhares de litros de água para cá? Mas enfim, né? As pessoas acreditam, né? E eles estão fazendo isso. E existem outros muito mais sutilmente enganando e mentindo. Você sabia que nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana, que aqui no Brasil é chamada de Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a mais tradicional, nos Estados Unidos já liberaram o casamento gay. Sabia disso? Você sabia que nos Estados Unidos já existe um grupo de pedófilos, né, trabalhando para que eles tenham os mesmos direitos que foram imputados aos homossexuais, de que pedofilia seja uma opção sexual.
E o Brasil copia tudo deles, né? Agora está com as histórias aí de novidades de famílias, subjetivação de gênero. Você homem quer ser chamado de quê? De ela? Tudo bem. Você mulher quer ser chamada de ele? Tudo bem. Banheiro de escola, quem estuda aí pedagogia, né? Os construtivistas, eles querem fazer um banheiro unissex. Entra criança, entra homem, entra mulher, entra feminino, masculino, tudo lá no mesmo banheiro. Né? Porque não existe gênero masculino e feminino. O gênero para eles é formado, é construído. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, só nasce ser. É isso aí que estão pregando por aí. Seu filho, quando entrar na escola, na faculdade, ele vai ouvir isso aí. Então, ensina teu filho o caminho deve andar para o caminho não sair dele mais tarde, né? Então, olha só. Sofistas, pessoas que abandonaram qualquer busca séria pela verdade, supondo que se realmente existe algo de veraz, não dispomos de meios para sondá-los e descobri-los. Então, olha como é sutil na nossa sociedade. Para todos eles querem imputar essa ideia de que não existe uma verdade única. Né? E numa discussão eles vão dizer, existe a verdade de um, existe a verdade de outro. E a verdade principal é quando você junta as duas e torna algo comum para os dois. Então, você quer se vestir de mulher? Você quer ser um homem e botar uns seios e fazer amputação de membro? E o que você quer fazer para parecer uma mulher? Tomar hormônio feminino? Tá bom, pode. Tudo certo, não existe uma verdade. O importante é você ser feliz. Importante é você estar bem com Deus. Importante é você se realizar na vida. É isso que eles estão dizendo. Você sonegar imposto? Tudo bem, não tem problema. Não tem problema, não existe uma verdade. Qual é a verdade do governo? É que tem que recolher o imposto. E qual é a tua verdade? A minha verdade é que está difícil pagar imposto. Então, filho, relaxa. Tá tudo certo. É isso que eles querem imputar na nossa cabeça, está impermeado, está infiltrado na nossa sociedade, e a gente vê isso em novelas. As novelas falam sobre isso. A gente não torce para o mocinho que é mó gato, sarado, ficar com aquela mulher que é casada, mas o marido é um entojo, né? Então você fica torcendo para aquele cara que trata mal a mulher, que ela chora, que ela sofre na novela, e você fica com raiva daquele cara. Aí de repente aparece um príncipe encantado que cuida dela, que dá carinho, e você torce pro adultério na novela. Aí no final você fala assim, tomara que no final ela fique com ele. Você vai no jornal lá para ver o último capítulo, né? Os mais fanáticos vão lá no jornal lá e falar, caramba, a Beltrana vai ficar com o Ciclano no final, que legal, ainda bem que ela largou aquele entojo do marido dela. A gente torce. De repente, não é mais um problema isso, né? O pastor Creuso estava falando aqui de manhã, há algum tempo atrás, houve uma disciplina séria aqui na igreja, uma exclusão de membro, por causa de viver desordenadamente no pecado. Traiu a esposa, não queria se reconciliar, foi embora, casou com outra pessoa. Casou com outra pessoa. E aí chegou em outra igreja, determinada igreja, muitos aqui já sabem dessa história, não sabe a pessoa, mas sabe a história. Chegou na outra igreja, o pastor falou assim, não, tudo bem, aqui não tem problema. O pastor Creuso falou, pastor, ligou lá, pastor, tá errado isso aí, pô, a pessoa tá em disciplina aqui, adulterou, tá com outra mulher e tal. Não, pastor Creuso, a Bíblia fala que Deus perdoa o arrependido. Ele se arrependeu de casar, então Deus perdoa. Não, pastor, mas o casamento não é pecado. O casamento não é pecado, não, mas ele se arrependeu de casar, então Deus perdoa. Essa é a teologia. Há pouco tempo atrás, um membro aqui dessa igreja me encontrou, conversando comigo, falou, pastor, o cara me encontrou outro dia na rua e falou assim, se eu quiser terminar, eu já sei qual é o caminho. Termino mesmo e acabou. Aí hoje de manhã, soubemos da notícia. O cara separou já, da segunda. E tá lá tocando, tá lá firme, né? Participa de tudo lá, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, gente, não tem problema nenhum. O importante é ser feliz.
Não tem uma verdade absoluta. E é claro, queridos, essa subjetivação da verdade, tornar a verdade pulverizada, isso tem um propósito e uma guerra que não é carnal, é espiritual. Essa luta é espiritual. Quem está por trás de tudo isso? Capiroto, coisa ruim, tranqueira, palmeirense. Não, é brincadeira. Esse coisa ruim está por trás disso. E as pessoas e a sociedade é manipulada para que isso aconteça. A Bíblia não fala que nos últimos tempos o amor ia esfriar? Então, nos últimos tempos muitas coisas vão acontecer. Muita gente vai apostatar da fé. Muita gente vai procurar falsos mestres como comichão no ouvido, buscando pessoas que falam o que elas querem ouvir, o que é agradável ao ouvido. Pessoas buscam pastores que pregam bênção, vitória, prosperidade. As pessoas procuram isso. Se você for na igreja ali, XPTO, essa hora tem 1000 pessoas lá dentro. Você vai lá em São Paulo, tem 300 igrejas de 3.000 pessoas. Mas se você falasse o seguinte, a partir de hoje, nós vamos começar uma série aqui, de abandono da própria vontade, crucificação do eu. Pegue a sua cruz e siga-me, abandone os seus pecados. Você que é rico, venda suas propriedades, dá para os pobres. Você que tem 2 túnicas, dá 1 para quem não tem. Você que foi convidado para andar 1 légua, ande 2. Abandone a sua própria vontade. Renuncie o seu próprio eu. Não só os 10% são de Deus. Todos 100% é de Deus. Os que ficam com você, também a administração e responsabilidade tua. Como é que está o teu irmão? Está passando necessidade? Supre a necessidade do teu irmão. Exorta-o, repreende, aconselha, discipula. Começar uma série assim, vai esvaziar. Vai sair 1 por 1, como diria meu irmão, como diria um amigo meu, vai sair no 1 por 1 de mão dada, para não tumultuar. Ninguém quer ouvir essa mensagem, sabe por quê? Porque os sofistas estão fazendo a cabeça dessas pessoas. Eu no meu seminário, tinham vários professores dos seminários que eram maçons. Eu não sei porquê. A gente já estudou sobre isso aqui, a gente sabe que é incompatível um cristão ser maçom. Ainda mais um pastor, imagina isso, E um deles, eu me lembro que ele era filósofo. Pastor Francisquinho, lembro dele até hoje. Filósofo. E tinha uma eloquência, um vernáculo, uma pronúncia, um uso das palavras, para convencer, para mudar, para transformar a mente das pessoas, Mas ele era um cara bacana, ele era um crente, mas tomara que ele se arrependa, e volte atrás. Mas eu me lembro dos convencimentos, sabe, das palavras de convencimentos que essas pessoas usam em detrimento da filosofia. Tem que tomar muito cuidado quando você estuda filosofia. Olha só, eles eram filósofos pragmáticos, ou seja, tinham uma objetividade prática, e muito céticos. Quer alguns exemplos? Olha só que coisa bonita. Olha só que lindo. Protágoras. Quem vai ter filho aí? Tem alguém grávido aí? Não? Bom nome aí, Protágoras, Protágoras, vem almoçar, menino. Tá aí, Protágoras. Olha o que ele dizia, Protágoras. É impossível achar verdades ou valores absolutos. É impossível. Não existe ferramentas para que você ache uma verdade absoluta. Eu quero fazer um teste para ver se ele estava certo. Vem cá, Gabriel. Coroinha, vem cá, coroinha, aqui em frente. Quem é esse aqui? Isso não é uma verdade absoluta? Pô! Ou será que ele não é?
Agora que cortou o cabelo. Bem máscara? Não, rapaz. É um anão? Não. Gabriel. Senta lá, Gabriel. Obrigado. A verdade absoluta, não é? O que é isso aqui? Um iPad. Né? Ou um tablet. Né? Isso é uma verdade absoluta. Não é um telefone. Não serve como telefone. Já pensou? Né? O que é isso aqui? Ou um livro. Né? Isso é uma verdade absoluta? É. Como é que você não pode achar verdades absolutas? O que eles vão dizer? Olha só como é que é a pegada deles. Eu fico com raiva na sala, na faculdade às vezes, né? O pessoal fala assim, não tem a verdade... Professora, lógico que tem verdade absoluta. Isso aqui é um livro. Ela fala, depende. Depende de quem olha para o livro. De repente pode ser um apoio para alguma coisa. Pode ser um peso para não voar a folha. Tá bom. Faz de conta que eu acredito nisso. Olha outro. Gorgias, ou Gorgias. É um nome legal, parece o Kreuze, não parece não? Gorgias duvidava da existência de sua própria pessoa. Tá certo o cara das ideias? Gente, esse aqui são um dos principais sofistas que existiram na história. Esse que eu estou mostrando para vocês são um dos principais. Ele duvidava da própria existência. Sabe aquela história ser ou não ser, né? mais existencial ainda, né? Uma crise existencial aí, né? Você olhar para você mesmo no espelho e falar, será que eu existo? Sabe que eu tive um professor no seminário? Ele era muito legal, aquele professor. Como é que era o nome dele? Eu não vou me lembrar agora. Mas ele era muito louco, ele parecia o Einstein, assim, sabe? E ele era pastor, ele era o cara era muito jóia, eu gostava muito dele. E ele falava assim, ele chegava na sala, ele dava aula de filosofia também. Ele chegava assim e falou assim, hoje... Era bem assim. Hoje vou ensinar para vocês que é possível voar. E aí ele falava sério, e todo mundo falava, esse cara é doido, cara. E aí ele queria chegar lá no final da aula, ele ia chegar o que queria dizer esse voar dele. Mas ele ficava a aula inteira assim, gente, viajando, era uma viagem a aula dele, era muito doido. Mas até aí você pensar que você não existe, né? Será que você existe, né? Será que isso é só uma memória? Né? Algumas pessoas vão pensar filósofo, né? Tem mais um doido aí, ó. Esse aí parece com quem, gente? Com Lula? Olha o nome do cara, Critias. O que esse cara pensava? Olha, ele acreditava que o temor é uma emoção básica, só uma emoção, que leva uma pessoa a ser religiosa. Né? Então é uma emoção, o temor é uma emoção. Né? Não é algo racional, é algo que você sente aqui, um friozinho, que te leva a ser religioso, em todos os sentidos. Né? Então, esse camarada era um cara cético também e ateu. Né? Tem mais um? Não. Paulo agora. Olha o que o Paulo fala na sequência, ó, versículo 5 para 6, o finalzinho do 5, olha lá. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência. É isso que está aí? Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Ele está dizendo, olha, vocês, Coríntios, vocês são responsáveis por essa punição, né? Essas regras, né? Vocês são responsáveis pelo zelo disso. Mas veja bem, que vocês precisam ter cumprida a vossa obediência. Ou seja, a vida de vocês tem que estar de acordo para vocês me ajudarem nessa tarefa, né? De obedecer a Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência. Né? Ficou fácil de entender isso? Tranquilo? Na sequência, as perguntas para a gente pensar. Que padrões você tem vivido? Quais são os padrões? Quem formulam esses padrões para a sua vida?
As decisões que você toma são baseadas em quais padrões? Você é daquele que qualquer vento de doutrina te leva? Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim: pastor, eu dou uma pescada aí em todos os aquários, né? Um domingo eu estou na igreja tradicional, na segunda-feira eu vou na reunião da profetisa Iolá Magalhães. Não existe, eu estou inventando. Na terça-feira eu vou na reunião do poder que os gravetos acendem. Na quarta-feira eu vou na reunião de oração da Assembleia de Deus. Na quinta eu vou na reunião dos 318. Na sexta-feira eu vou lá na Plenitude, que tem uma mulher que mergulha na piscina no ofurô lá, depois joga água assim na galera. Já viram isso aí já? Depois joga água batizando as pessoas, é uma benção lá, né? Nos sábados tem programação na igreja, eu vou. Se não, eu vou ali no centro de Macumba lá. Vou ler tarô, né? Vou olhar os horóscopos, búzios, vou jogar búzios, né? Tem gente que faz isso, gente. Estou exagerando no búzio e no tarô, tá? Mas tem gente que pesca em várias igrejas. E aí, chega aqui e ouve o seguinte: você tem que abandonar a sua própria vontade. Depois vai ouvir do Macedo lá, que você tem que dar para receber, né? Depois você vai ouvir do Santiago lá, que você tem que plantar para poder colher lá na frente. E esse plantar é dar cada vez mais para receber cada vez mais. E depois você ouve na Plenitude lá, que você tem que ter uma axé legal para poder evangelizar e ser um crente de verdade, né? Aí você vai misturando tudo. De repente você não tem identidade bíblica. Você pesca um pouco ali, pega, que nem diz lá, né? Faça-se forte porque te ajudarei. Minha mãe que fala isso. Eu nunca achei isso na Bíblia, cara. Estou estudando já mais de 20 anos a Bíblia. Faça-se por forte porque eu te ajudarei. Nunca vi isso na Bíblia. Isso é lenda, não existe isso, eu acho. Bom, não sei tudo de cor, né? Vai que tá lá, né? Mas faça-se forte porque te ajudarei. A gente faz isso. A gente vai confundindo as coisas que a gente vai ouvindo, vai misturando tudo. E aí é levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer cara mais esperto, sofista, com uma lábia boa, que te induz ao erro, vai te levar fácil. Vai te levar fácil. Tem uma pessoa que eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar o caso que eu acho super engraçado. Se ela me autorizar, eu falo quem é, mas enfim. A pessoa foi na 25 de março. Chegou lá na 25 de março com 500 conto no bolso, né? Precisava comprar um negócio lá, enfim. E aí chegou na rua, na esquina, tinha uns caras: moço, tá procurando o quê? Na 25 de março. Tô procurando X negócio. Não, eu tenho ali. Fácil. Só que é o seguinte, né? Eu tenho que fazer a nota e tal, não tem loja, então eu tenho que ir lá buscar para você. Mas bateu um papo, jogou o chaveco, convenceu, pegou os 400 conto e levou. Foi 400. Levou os 400 conto. Daqui a 10 minutos e a pessoa esperando. 10. Aí deu 15. Ih, mano, já subiu aquele gelo, né? Deu 20, 25, deu 30. Perdeu o Playboy, né? Foi embora. Perdeu. A Mari tá fazendo... Foi a Mari tava lá na 25, tadinha, inocente. O cara parou ali do lado, jogou uma conversa, convenceu, levou 400 conto. E a gente é esperto, e a gente é enganado. Eu já fui enganado várias vezes, gente. Várias vezes. Alguém já foi no Paraguai aqui? Estão apontando aí os maridos. Aí. Quem já foi no Paraguai aqui? Nossa, lá os caras são mestres, os caras são bons no negócio, cara. Os caras te convencem que é melhor do que o que vem dos Estados Unidos que tá lá. Os caras são bons no negócio, cara. O cara me vendendo a meinha na rua, você fala: meu, vale muito a pena levar essa meia. Vale nada, você vestiu, ela fura, já rasga direto assim, né? Mas o cara te convence, cara. Por causa da lábia, da conversa, né? Eu trabalhei como vendedor, né? Vocês sabem disso. E eu era o pior vendedor. Porque eu não era um sofista, né? Mas tinha uns sofistas que trabalhavam comigo lá, cara. Os caras iam vender um negócio, meu. O negócio até teletransportava o negócio, meu. Incrível, cara. Fabricava dinheiro, tudo que o cliente, meu. Tem uns clientes que são tão inocentes que eles procuram algo, né? Eles procuram algo. E aí eles dizem o que eles querem, não é? Mas o maior problema que o cara vai falar para um vendedor é dizer o que ele quer, o que ele precisa.
Ah, não, mas... Poxa, na verdade eu estava precisando disso aqui. Não, isso aí tem, cara. Lógico que tem. Tem. Não, mas eu estaria precisando de um negócio assim, específico. Não, tem, eu garanto. La garantia sou eu. Né? Mas é incrível, cara. Mas tem gente que gosta de ser enganada, né? A pergunta é, que padrão que é? Você é do tipo que é fácil de ser levado? Sabe quando a pessoa se aproxima de você para contar uma bênção? Né? É a fofoca, na verdade, né? Ô irmão, vem cá. Tá sabendo? Põe a mão na orelhinha. Tá sabendo? Do babado? Não, o que foi? Não, ó. Você vai me prometer uma coisa, você não vai contar para ninguém. Não é assim? Promete uma coisa, você não vai contar para ninguém. Só vou contar para você. Aí a pessoa não vou contar para ninguém. Olha só, o negócio é sério. Eu só vou te falar pra gente compartilhar e orar pela irmã, tá bom? É só pra gente orar, tá bom? Aí vai lá e ó, desce o rei, né? Desce o rei, ó, mas não conta pra ninguém, é só pra gente orar pela irmã que tá precisando de ajuda, tá bom? Tá bom. Aí aquela outra sai dali e conta, olha, tenho uma pra te contar. Olha, mas você vai prometer uma coisa, eu prometi pra fulana que eu não ia contar pra ninguém. Mas como você é minha amiga, eu vou contar só pra você, tá bom? Pra gente orar junto. Putz, daqui a pouco, já tá todo mundo sabendo, né? Hã? Se fosse isso, tava bom, mano. Se tivesse todo mundo orando, tava bom. E você é convencido pela mentira que aquela pessoa tá contando pra você. Né? A pessoa te conta uma mentira, mas tão bem contada, que você acaba se convencendo que é verdade aquilo. Né? Então, uma das grandes mentiras que é contada hoje em dia é que não tem verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta e ela se chama Jesus Cristo. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Sou eu a verdade. A verdade emana de mim. A verdade surgiu em mim, começou em mim, por mim. Eu sou a verdade. Se existe verdade hoje é porque eu já existo antes de tudo. A pergunta é, que tipo de verdade você tem seguido, querido? Aí você vai falar assim, poxa pastor, mas isso aí é manjado. Todo mundo aqui é crente, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo vai para a escola dominical, todo mundo prega o evangelho. Mas existem coisas que são mais sutis, que a gente abre mão. É um programa de TV que a gente assiste com mulheres seminuas, né? É o site da internet, né? É o jeitinho que a gente dá para algumas coisas, né? Aqueles caras, foi tão engraçado ver o exame do Enem, né? O pessoal vai chegando atrasado, desesperado, querendo atravessar a grade. Se o cara acha que está com a metralhadora, ele fuzila todo mundo para poder entrar, porque estava atrasado, né? Então o cara tenta burlar de qualquer jeito uma verdade, que se ele chegar atrasado, ele não vai poder fazer a prova. E aí eu achei engraçado que o pessoal coloca no Facebook, os caras... Tem gente que tem tanto tempo, gente. Eu invejo essas pessoas, sem brincadeira. O cara, toda vez tem um memezinho, uma piadinha, eu acho tão engraçado, eu acho mesmo engraçado. Aliás, eu e o Leandrinho, a gente troca muita piadinha, engraçado, eu acho mesmo engraçado. O cara colocou assim a foto de um show do não sei de quem lá. Mas tinha uma fila enorme de gente acampada uma semana antes. Um barraca. Ali eu faço fisioterapia ali na Água Branca, né? Na Barra Funda. E ali tem umas casas de shows, né? E às vezes tem show lá, sei lá. Essas bandas. Às vezes tem o sertanejo. Ah, você sabe que é sertanejo, né? Brincadeira. Brincadeira. Tem o sertanejo e tem outro lá. Tem o não sei o que, um mundial lá, que tem um mapa lá na frente, eu não lembro o nome lá. Tem vários shows, aí tem o show dessas bandas de adolescentes. Gente, mas tinha umas pessoas lá, uns caras barbados, umas mulheres velhas lá velha que eu digo é, 30 anos, 20 anos. Tô dizendo assim, gente, calma.
Deixa eu me explicar antes que eu arrumo a confusão. Velha pra estar lá, gente. Uma semana na fila esperando pra ver um show de adolescente, gente. Né? Então, 20 e poucos, 30 anos, passando frio, chuva, numa barraquinha, comendo banana pra... vai lavar uma louça, vai lavar uma roupinha, cara. Vai arrumar um trampinho, vai se virar nos 30, né, Pelo amor de Deus. Aí do lado tá a fotinha lá, Enem, né? Um monte de gente chegando atrasado, né? Eu fiquei pensando, esse é o nosso país das contradições, né? É o país das contradições. Né? Porque tudo está certo, tudo está bom, tudo é legal, né? Vale a pena tudo, né? É importante a pessoa ser feliz. Ela quer ficar lá na fila uma semana lá esperando para ver o show lá do Backstreet Boys de hoje. Eu não sei quem é. Backstreet Boys foi demais, né? Quer ficar lá? Então fica, tá tudo certo. Você quer ficar na fila do INSS lá? Fica, tá bom, tudo tá certo. O importante é a pessoa ser feliz. Outra pergunta: com que armas você vive essas lutas? Quais são as suas armas para as lutas espirituais? Quais são os jeitos que você dá? Quais são as ferramentas que você usa? Quais são os artifícios que você usa para trabalhar, para dar resultado no trabalho, né? Para lidar com aquela pessoa que te persegue porque você é cristão, né? Para lidar com as tuas lutas da tua carne, os teus desejos, os teus pecados. Quais são as ferramentas que você usa para isso? E a última pergunta: essas ferramentas são carnais ou são espirituais? Porque se são carnais, elas não derrubam fortalezas. Não vão derrubar fortalezas. Somente as espirituais, que são armas dadas por Deus. Que você é capacitado por essas armas. Não são armas que você mesmo as cria, que você mesmo as providencia, são armas dadas por Deus. A pergunta é: você, a sua vida, como está? Como são as suas lutas? Está difícil? Tá. As minhas estão difíceis. Como é que a gente vai lidar com isso? O que a gente vai fazer para que essas coisas sejam resolvidas? Versículo 11: considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes também. A minha vida, Paulo está dizendo, não é dúbia. Eu sou o mesmo, longe da vista de vocês e na frente da vista de vocês. As minhas armas, elas são espirituais, sempre. E as exortações que eu faço com vocês não são premeditadas, armadas. São para o bem de vocês. Ele continua: porque não ousamos classificarmos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Voltando a dar indireta para esses opositores. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. O padrão são eles mesmos. A arrogância é tanta, a prepotência é tanta, que eles são os modelos. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos os limites de esferas de ação que Deus nos demarcou e que se estende entre vós. E aí vai, na sequência desse texto, a gente vai ver no próximo domingo. Mas a questão é: nós somos os mesmos e vivemos? Já diria o compositor. Ainda somos os mesmos? Sabe aquela paixão iniciada no momento da nossa conversão? Apagou isso aí? Como está isso? Ainda colocamos a palavra de Deus no centro de todas as coisas? Ela é o padrão para você? Olha, para que a gente seja tipo de Cristo, é preciso seguir as instruções de Cristo e usar as armas que Cristo dá, não as nossas. Amém? Está disposto a isso, querida? Está preparado para isso? As fortalezas, as lutas virão, as dificuldades virão, e elas são fortes mesmo, são resistentes.
Para derrubá-las, somente o poder de Deus. Não tem outro jeito. Para derrubá-las, para vencê-las, para transponi-las, somente as ferramentas de Deus. Não tem outra. Onde a gente encontra essas ferramentas? Na sua palavra. Não tem outro jeito. Se você não ler, se você não estudar a Bíblia, se você não buscar isso, você não vai aprender. E aí você vai continuar usando as ferramentas carnais. E você vai acabar continuando quebrando a cara, tendo problemas, não transponindo as barreiras, porque você está usando os teus próprios artifícios, as tuas próprias ferramentas. Eu quero orar por isso, por mim e por você. Senhor, quero me colocar debaixo da tua proteção, debaixo da tua dependência. Quero fazer isso também na vida dos meus irmãos. Pedir que o Senhor, por favor, nos capacite com essas armas, Pai, espirituais, porque as nossas lutas, elas não são carnais, mas sim espirituais. E nós precisamos aprender e saber viver dessa forma, Senhor, segundo a instrução do Teu Espírito. Por favor, faça isso em nossas vidas, Senhor. Nós queremos isso. Perdoa nossos pecados, perdoa as nossas limitações, nossas falhas, e nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver os padrões que são os Teus padrões. Nós queremos ser um tipo de Cristo, nós queremos ser um exemplo de Cristo, nós queremos ser a imagem do Senhor, Pai. Nós queremos viver como o Senhor viveu, como o Senhor é, como o Senhor quer que sejamos. Faça isso em nossas vidas, Senhor. Nós pedimos isso e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém?